Nós somos tão agradecidos pela palavra nessa manhã, confiados na habilitação do Teu Santo Espírito, nos dando suporte para compreendermos, iluminando os olhos do nosso entendimento, semeando Tua palavra viva em nossos corações e guardando-nos para que nada do que seja Teu se perca nesta manhã. Por isso, abre os nossos olhos, te pedimos. Fala aos nossos corações, tanto individualmente, como também coletivamente. Assim nós oramos confiados e expectantes na pessoa gloriosa do teu amado Filho. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós estaremos dando esse quarto passo a respeito da edificação da casa de Deus, que tem sido o nosso encargo desde o início. Nós vamos ver até onde pudermos nessa manhã alguns aspectos da edificação da casa de Deus. Vamos lembrar da pergunta que foi feita em Isaías, no seu capítulo 66, uma vez mais. Se o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, que casa? E a ideia, então, é que tipo de casa, que qualidade de casa, que material terá essa casa, que casa me edificareis? E qual é o lugar? Só para que seja um esclarecimento, essa casa somos nós, seres humanos que tiveram um novo nascimento, seres humanos que se encontraram com Cristo. Seres humanos, cristãos verdadeiros, aquele que dá sua vida para Cristo, aquele que vira servo de Cristo, aquele que tem a vida cristocêntrica, aquele que é dirigido pelo Espírito Santo, que passa a habitar o coração quando nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Essa é a casa e o título dessas conferências do Romeu Bonello. Que casa me edificareis? Quer dizer, eu estou edificando essa casa para Deus, para Cristo, com o apoio do Espírito Santo, que habita no coração, e tendo uma visão cristocêntrica. E esse é o lugar que eu estou preparando para repouso no meu Pai Celestial. De meu descanso ou de meu repouso. E temos visto que esse, sem dúvida, é um tema central nas Escrituras. Quando falamos ontem sobre aquelas duas linhas mestras de revelação bíblica, dois fios de prata, como chamamos, filiação e sacerdócio, nós vemos que os dois têm uma relação direta com esse assunto da casa de Deus. Filiação e sacerdócio. O filho... Ou seja, o novo nascimento nos transforma em filhos de Deus, que seja no ato da graça do novo nascimento ser um nenê, e aí a possibilidade de se trabalhar para o reino de amadurecer, e eu chamo hoje isso de amadurecimento espiritual, mas também o Filho de Deus é um sacerdote. Ou seja, ele ensina o que Cristo lhe dá de incumbência para passar, testemunhar. Ou seja, não sou eu que sou alguma coisa, é Cristo em mim que é o que de bom eu tenho. O Filho de Deus é o sacerdote de Deus. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E quanto à casa de Deus, esses dois aspectos são centrais nesse assunto da casa de Deus. Por quê? Porque a casa de Deus é constituída dos filhos de Deus e a casa de Deus é constituída do reino sacerdotal de Deus, aqueles que ele chamou.
Citamos o texto de Pedro que diz que nós, como pedras vivas, somos edificados casa espiritual para sermos dóceis, sabe? Para oferecermos sacrifícios Talvez tenha espirituais. havido um engano quando eu falei mas na verdade são as pessoas que nasceram de novo. São os filhos de Deus. E eu edifico em mim, cada um edifica em si. Agradáveis a Deus Através de por Cristo. meio de Jesus. Quais são esses sacrifícios espirituais? Todos os serviços que, movidos pelo Espírito Santo, nós somos habilitados para realizar nessa esfera da casa de Deus. Todos os serviços são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Para completar essa ideia e não deixar lacunas, todo esse serviço que podemos oferecer, habilitados pelo Espírito Santo, porque nós somos sacerdócio santo, serviço são duas palavras intercambiáveis, sacerdócio e serviço, ou ministério, ou se você quiser. Agora, o que está por trás desse serviço espiritual agradável a Deus? Esse aqui também seria um tema para nosso estudo durante toda essa manhã. Romanos 12, 1 e 2. O cerne do nosso serviço agradável a Deus, o cerne do nosso serviço sacerdotal, como um reino de sacerdote que somos, é apresentar os nossos corpos como um sacrifício. Veja aí de novo o serviço sacerdotal, oferecer sacrifícios, um sacrifício vivo, santo, posto à parte e agradável a Deus, que é o nosso, poderíamos colocar aquela terminação daquele versículo de outra maneira, é o nosso serviço, embora a palavra usada lá seja lógicos, a ideia é que é o nosso serviço mais racional. É o que de mais sábio, é o que de mais racional podemos fazer, é oferecer os nossos corpos como um sacrifício sobre o altar. Já sabemos o que isso significa: entrega, rendição total, absoluta, postos no altar, para que então, segundo o pano de fundo de Paulo, que conhecia tudo sobre o background do Velho Testamento, então é claro que ele tem em mente, quando escreve Romanos 12, aquele sacrifício sobre o altar. E o que acontecia ali é que então o sacerdote toma a sua adaga, que é a expressão de Hebreus 4:12. A expressão não é espada de guerreiro, em Hebreus 4:12. Espada do Espírito, a palavra de Deus, é viva, eficaz e mais importante que qualquer espada de dois gumes. A palavra é faca por... Então, o pano de fundo de Hebreus também é este. Usada pelos sacerdotes. Abria o sacrifício ao meio. Esfolava, que é tirar o couro. Que significa sacrifício agradável a Deus. As entranhas eram lavadas com água. Paulo interpreta essa figura de uma maneira tão bonita em Efésios 5, quando ele diz que o Senhor se entregou, amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la pela lavagem de água, pela palavra, rema, a palavra falada, viva de Deus. Mesmo a igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Então, o nosso primário serviço espiritual não é exatamente oferecermos a Deus aquilo que pode ser oferecido, espiritualmente falando, habilitado para a edificação da casa de Deus. Antes disso, nós temos um passo prévio. Nós nos oferecermos como um sacrifício vivo, santo e agradável, para que o fiel sumo sacerdote que penetrou os céus tome a sua adaga e abra o sacrifício ao meio, tire a pele, exponha as entranhas, lave com água. O que isso significa na linguagem do Novo Testamento? Tito também usa essa expressão. Tito capítulo 3, Paulo diz que nós que cremos no Senhor fomos submetidos ao lavar regenerador e ao lavar
transformador do Espírito Santo. Não apenas o lavar regenerador,